A gente vai falar agora, gente, sobre labirintite. Você sofre com isso? É muito ruim, né? Mas o objetivo desse bate-papo de hoje é para esclarecer um pouquinho a população o que é a labirintite. Hoje eu estou recebendo aqui um médico, o otorrinolaringologista, o Dr. Arthur Andrade. Ele é meu entrevistado de hoje. Você pode estar participando. Se você sofre com labirintite, manda a tua mensagem, manda a tua pergunta, a tua dúvida, né? Ou se você nunca passou por isso, mas, né, quer tirar dúvidas de como você pode se prevenir, então você também pode estar mandando sua pergunta, tá certo? Fique à vontade, tudo bom? Tudo Doutor bem. Arthur, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Marília. Muito obrigado. Fala pra gente um pouquinho o que é a labirintite, explica, né? Primeiro o que é a labirintite, muita gente fica nessa dúvida, o que é isso? O que é isso, né? Pronto, perfeito. Mas explica um pouquinho. Então, a labirintite, na verdade, é um termo que, vamos dizer assim, não é incorreto, mas não é o mais adequado. A inflamação do labirinto, ela é rara de acontecer, a labirintite. O que a gente normalmente vê na população é a disfunção do labirinto, que aí é onde o paciente sente tontura e pelas mais variadas causas. Mas o que é o labirinto? O labirinto é um órgão do equilíbrio que está inserido dentro do ouvido interno. Então a gente tem dois labirintos, um do lado direito e um do lado esquerdo, em cada ouvido. E a partir da função dos dois funcionando igual é que a gente tem o equilíbrio do labirinto, certo? Mas o nosso equilíbrio ele tem três pilares. Passa pelo labirinto, pela musculatura do nosso corpo, musculatura cervical e também pela nossa visão. Quando um dos três está um pouco ruim, a gente sente algum desequilíbrio. É verdade. O que é que causa a labirintite? Então, a gente tem algumas causas. Entre as principais, as mais comuns, a gente tem a inflamação do nervo, que a gente chama de neurite vestibular, que é o nervo que conduz a informação do labirinto para o cérebro. A segunda principal causa é a VPPB, que é muito comum em idosos, que é a vertigem postural paroxística benigna. Ela está relacionada a uns cristalzinhos que a gente tem dentro do nosso ouvido interno. Eles saem, às vezes, do lugar e fica boiando pelos canais semicirculares que a gente chama de labirinto. E quando isso acontece, a gente começa a sentir tontura em determinadas posições. Geralmente o idoso se queixa quando se deita ou quando se levanta rápido, aí sente o mundo girando. Ou seja, eu já tive isso, né? Gente, quando você se levanta de vez, você pode sentir essa tontura, né? Agora, por que a gente anda para um lado? É porque o labirinto da gente tá mais afetado de um lado do que do outro, é isso? Exatamente. Porque, né, quando você tá com labirintite, gente, você já sente aquele negócio, você anda mais para um lado do que para o outro. Parece que você tá, sei lá, né, saindo da linha. E aí você sente tontura. Se você demorar muito, tipo, em pé e fazer alguma coisa, começa a dar náuseas também, né? Dá Exato. vontade de vomitar, enfim. Por que isso acontece? Então, a tontura do labirinto, da disfunção do labirinto, ela geralmente é acompanhada por náusea, por vômito, porque a gente sente aquela sensação de rotação. A gente chama de vertigem, esse tipo de tontura rotatória, certo? E essa questão de andar, deslocando para um lado para o outro, existem algumas patologias centrais, que a gente chama de patologias do cerebelo, que também podem fazer. Mas na maioria das vezes, uma disfunção assimétrica do labirinto, ou seja, quando um está funcionando normal e o outro não está funcionando, faz o paciente se deslocar realmente. Deslocar de uma forma errada. Então a gente tem um teste no consultório que é chamado teste de Fukuda, que bota o paciente para marchar no mesmo lugar. E é bem interessante quando tem a disfunção, Fecha o olho, né? que deixa os olhos fechados, porque o paciente gira mesmo. Gira 90 graus ou mais, dependendo da situação. Está num lugar bem diferente. Exato. Oxi, como é que eu parei aqui, né? Exatamente. É bem engraçado mesmo esse teste. E tem também, né, um aparelhinho, né, que coloca, é como se fosse um sopro, né? Isso. É tipo um teste? É um teste para saber como é que tá o seu labirinto, é isso? Isso, exatamente. Ele é um teste que a gente usa um estímulo de prova calórica, que a gente chama, uma eletronistagmografia com prova calórica, onde a gente vai estimular o labirinto para ver se os dois estão funcionando de uma maneira simétrica. Então, quando a gente coloca de um lado água quente e água fria, para ver se está funcionando igual do outro lado água quente e água fria. Isso é um teste bem, digamos, estimulante. O paciente às vezes sente muita tontura, tem pacientes que não conseguem terminar o teste e às vezes é bem nauseante. É péssimo, a gente tem que ir com alguém, viu? Porque às vezes você sai lá mais ou menos, assim, meio tonta, então você não consegue dirigir. Os primeiros sinais, né, que a pessoa apresenta que está com labirintite, quais são? Normalmente, É isso mesmo? Normalmente é mais a sensação de rotação. Ou um desequilíbrio. Então, por exemplo, existem alguns pacientes que têm enxaqueca, que eles sentem uma tontura diferente, como se fosse uma cabeça oca, geralmente eles descrevem assim. A minha cabeça como se estivesse flutuando. Essa é uma outra variação de tontura, mas é por conta da enxaqueca.
mas na maioria das vezes o paciente sente o desequilíbrio ou a rotação mesmo, que é a vertigem, como primeiro sintoma. Mas olha só, gente, você pode estar tirando suas dúvidas. Deixa aqui o telefone do nosso WhatsApp para que você possa mandar a sua pergunta a partir de agora, tá? Ó, 981457570. Você pode deixar sua pergunta através de áudio ou mensagem. A gente já tem uma pergunta de áudio, né? Então solta aí, vai, Janaína. Bom dia, Marília. Eu me chamo Nalva. Eu queria saber do médico aí o que é bom para labirintite. Porque eu já fui pro médico, já fiz esse teste que ele tá falando aí. Eu fiquei toda bamba. Ela tomando para um lado, tomando para o outro. Ok, Janaína? Doutor Arthur, o que é bom? Qual é o tratamento? O tratamento para a labirintite, né? Isso aí é bem complexo a resposta, mas depende de cada caso. Uma coisa que é muito importante para o caso do labirinto, né, é você estimulá-lo. Então, nessas situações, fazer exercício físico, principalmente exercício tipo caminhada, corrida, o próprio Pilates, que estimula a função do equilíbrio, vai fazer bem. Tem que ver algumas medicações, talvez, dependendo do caso, e principalmente algumas restrições de alimentos, como, por exemplo, alimentos cafeinados, café, chocolate. Eles podem promover uma assimetria maior daquilo que já está assimétrico no labirinto e fazer o paciente sentir mais sintomas. Então é bom também restringir esse tipo de alimento. Pois é, então ó, evita café, principalmente quando está com a causa, né? Quando você está na crise, né? Porque se você está com a crise, você tem que evitar principalmente chocolate, café, refrigerante e outras coisas mais, né? Super. Isso é bem importante mesmo. Mas olha, tem mais um áudio, não é isso? Mais um áudio? Vai, solta aí, Jana. Bom dia, Marília. Bom dia. O sintoma que eu sinto é um zumbido dentro do meu ouvido, entendeu? Uma zoadinha dentro do meu ouvido nos dois. E já senti assim, já me deu uma crise que eu fui parar no hospital. E eu queria saber se isso é da labirintite. Zumbido é triste, né, doutor? Zumbido também não é muito bom, não. Zumbido Tem alguma coisa a ver com o labirinto? Tem labirintite? Sim. O zumbido é um capítulo à parte, vamos chamar assim, da tontura, mas existem algumas doenças, algumas tonturas, que elas podem estar associadas a zumbido. Por exemplo, a doença de Meniere. O paciente pode sentir o zumbido e pode sentir a tontura ao mesmo tempo. Isso é bem por crises, bem por episódios. Episódios que vão dar os dois juntos, episódios que o paciente vai estar bem. Talvez seja a situação da paciente em questão, é importante ela procurar o otorrino mesmo para avaliar. Pois é, gente, também é muito ruim, né? Você não escuta direito, fica aquele negócio, uma zoadinha no seu ouvido, né? Exato. Já me disseram que era muito ruim mesmo, né? Mas toda tontura é labirintite? Não, nem toda tontura. E aí é onde está a arte de você fazer o diagnóstico. Você pode ter uma migrânia vestibular, que está relacionada à enxaqueca, por exemplo. Você pode ter uma tontura de origem central, paciente que teve um AVC bem localizado e também desenvolve tontura. Você pode ter uma tontura por propriocepção, por exemplo, no caso dos idosos, que são acamados, pacientes que não têm estímulos musculares, eles podem sentir desequilíbrio, mas na verdade não ser um problema de labirinto, né? Ser um problema da propriocepção dele, do músculo frágil, e aí tem que estimular. E também tem uma tontura subjetiva, onde o paciente, por estar tão ansioso, ele começa a se sentir desequilibrado e acha que é problema do labirinto, geralmente passa por vários médicos, vários tratamentos e não melhora. Mas é uma arte, realmente a parte de diagnóstico de tontura é uma arte. Né? Gente, vamos lá, tem mais uma pergunta agora aqui. Bom dia, gostaria que o doutor falasse sobre a perfuração nos ouvidos. Pode levar à surdez? Bom, vamos lá, saindo um pouquinho do foco. Tá, de toda forma, tudo bem. Pode. A membrana timpânica é o que está separando a parte externa da parte média do ouvido e às vezes, em algumas patologias, ela pode se perfurar. Só que ela é fundamental para a captação do som, da onda sonora. Então, quando ela está furada, essa captação não acontece tão bem e o paciente pode perder uma parte da audição. A definição de surdez, ela não vai chegar a ser uma completa, vamos chamar assim, certo? Uma surdez completa. Mas vai diminuir a capacidade de ouvir mesmo. Ok. Tem mais uma pergunta, solta aqui, Janaína. Bom dia, meus amores. Sempre tem um zumbido forte, dores de cabeça, latejando e sensação de queda. Pode ser labirintite? E aí? Então, Como você falou um pouquinho, né, naquela hora.
Possivelmente, pode ser. Né? Essa questão do zumbido relacionado pode estar com migrânia vestibular, ou seja, uma relação com enxaqueca, e pode ser também uma disfunção do labirinto, por uma doença de Meniere ou alguma outra coisa. Tem que ser avaliado, pedir exame, aquele examezinho da prova calórica, chatinho, e para poder chegar no diagnóstico. Me diga uma coisa, porque quando você volta para a cama, você também vê tudo rodando, seja ele com o olho fechado, seja ele com o olho aberto? Por que tem isso? Então, essa questão de olho aberto e fechado é interessante. Porque você fecha o olho, você vê tudo rodando. Parece que está tudo rodando. Você abre, está tudo rodando. Eu não sei como é que a gente fica. Exato. Na verdade, o olho está rodando. Existe um negócio chamado nistagmo, que inclusive a gente vê esse movimento do olho em alguns testes. Por exemplo, a gente faz uns testes do paciente deitado na maca. Então, quando a gente coloca em determinadas posições e faz o nistagmo, o paciente sente as coisas girando e o olho dele fica fazendo uma batidazinha assim. E é por isso que ele vai sentir as coisas girando com o olho aberto ou fechado. Na questão da labirintite, na disfunção do labirinto, o paciente, ele fixando o olhar, ele vai parar o movimento do olho e vai melhorar a questão da tontura. Então, uma coisa interessante nos pacientes que têm tontura é tentar fixar e não fechar os olhos. Fixar em um ponto, deixar os olhos abertos, fixos só naquele ponto, já vai ajudar na crise, vamos chamar assim. Digamos que a pessoa tenha pela primeira vez, não sabe o que é que está tendo, o que é que ela pode fazer? Tem algum tratamento em casa? Tem alguma coisa que ela possa comer, alguma coisa que ela possa tomar, que possa melhorar? Ou tem que ser o remédio mesmo? Só com o remédio que melhora? Então, existem alguns tratamentos que a gente cura com a mão. É interessante, Sim. Por exemplo, essa VPPB, a vertigem postural paroxística benigna. O paciente chega tonto, a gente faz as manobras, os cristais voltam para o lugar e ele sai bom. Então não precisa de remédio nessas situações. Certo. Mas na maioria das vezes é importante o paciente ir para um hospital ou procurar ajuda médica, porque por ser um quadro com N diagnósticos possíveis, é importante descartar os principais, como por exemplo o AVC. Então, para não postergar o diagnóstico, é interessante procurar o médico, procurar o hospital, principalmente se for uma tontura mais recente ou uma tontura muito aguda, quando o paciente fica passando mal e vomitando. É melhor não fazer automedicação e procurar o médico mesmo. Será que quando a pessoa vomita é melhor? Na verdade, não tem muita relação. Tem pacientes Não. que chegam vomitando várias vezes. E nada de melhorar. Nada de melhorar, porque o mesmo estímulo jeito. está lá no labirinto, né? A simetria está lá. Ele fica sentindo as coisas rodando mesmo. Ok. Vamos lá, solta aí mais um áudio. Vai, patrãozinho! Bom dia, Marília. Bom Quero dia. saber do doutor se a labirintite causa dor de cabeça todos os dias e a tontura dá todo dia, porque eu não consigo andar nem daqui pro portão que eu já tenho tontura. Obrigada, um bom dia. Certo. É um caso interessante esse aí. Existem pessoas que têm dor de cabeça todos os dias, estão mais relacionadas à enxaqueca ou outro tipo de dor de cabeça chamada cefaleia tensional. E ambas podem causar um certo desequilíbrio e não necessariamente uma vertigem, que é um problema da disfunção do labirinto. Exato. Então ela tem que ver direitinho com o médico otorrino, para saber a origem dessa tontura, ver como é essa tontura dela e tentar estimular a questão do equilíbrio. Então fazer alguma atividade física vai ser bom tanto para dor de cabeça como também para tontura. Vamos lá. Tratamento, então, mais com medicamento, né? Tratamento tem em que ser com si, medicamento. na maioria das vezes a gente precisa compensar com remédio por algum tempo. É importante também essa informação. A gente raramente vai deixar o paciente tomando remédio para sempre. Eu já peguei vários pacientes tomando algumas medicações anos a fim. Isso não é legal, tá? Até a gente porque raramente faz isso. Chega um certo tempo que aquela medicação já nem faz muito efeito, né? Exato. Tem que tá Na maioria das trocando, né? vezes, na maioria das vezes acaba sendo mais um efeito placebo que a gente chama. Só que por ser uma droga, por ser uma medicação, ela pode ter efeitos colaterais, efeitos adversos. É importante que o paciente sempre seja acompanhado por um médico e não fique tomando ad eterno. Com certeza. Vamos lá, vamos para a última, porque senão a gente não termina. Tem muita gente perguntando, vamos lá. Bom dia, Marília. Eu queria fazer uma pergunta ao médico. Eu sinto muita tontura na minha cabeça, às vezes fica muito bêbada. Mesmo sinto, né? Fica bêbada. Sinto muito enxaqueca, a médica passou o comprimido, Werther, deve ser outro, não sei. Que eu queria saber se isso é sintomas da labirintite. Deve ser vertigem. Pode ser o Vertix, né? Talvez. O Vertix, deve ser isso, O Vertix é a flunarizina. Ela é uma medicação muito importante que a gente usa, às vezes, em abortamento de crises. Raramente a gente usa por muito tempo. Alguns pacientes que têm enxaqueca, eles podem usar por mais alguns meses, certo? O Vertix. Mas sim, pode ser labirintite o seu problema. Nesse caso, talvez uma migrânia vestibular, que é uma labirintite relacionada à enxaqueca.
E é importante fazer o acompanhamento diagnóstico e acompanhamento com o otorrino também, não só com o neurologista nesse caso. A partir de que idade a pessoa já pode adquirir essa danada dessa labirintite? Eu digo que labirintite não discrimina idade, ela Não pode dar tem de idade, criança pode ser de a criança a adulto. adulto? Exato. É mesmo? E criança é uma informação também importante que é bom a gente passar para os telespectadores. A criança muitas vezes ela não sente da mesma forma que a gente um adulto. e ela não vai conseguir transmitir aquela sensação como se fosse tonta. Às vezes ela fica corrigindo assim a cabeça, certo, de lado para tentar ver as coisas, isso é uma tentativa de correção da tontura. E às vezes ela vai se queixar de dor de cabeça, e mesmo sendo tontura. Então é bom ficar atento a esses sintomas de criança e procurar também o médico nos primeiros sintomas. Muito bom. Tá aí. Obrigada, doutor Arthur, mais De uma nada, vez Marília. aqui por sua participação. Foi ótima aqui, bem esclarecedor, né, gente? É sempre bom a gente trazer assuntos desse tipo, né? Porque a população às vezes não conhece. Tem gente que passa, tem essas crises e não sabe o que é. Né? Mas se você tem labirintite, está sentindo tonturas constantemente, né? Procure ir ao médico, né? Você pode ir no SUS, se você não tiver plano de saúde, que também eles atendem do mesmo jeito, viu, minha gente? E também você pode correr aí para um otorrino, que é especialista, né? Ou neurologista, não é isso? É o neuro ou otorrino, não é isso, doutor? É, Que os são dois os acabam convivendo nessa área, né? É a Isso. otoneurologia que a gente chama. Exato. Ora é mais central, é neuro, ora mais periférica, é otorrino. Exatamente. Então, você pode procurar um desses dois aí profissionais, tá, gente? Bom, vamos um pequeno intervalo? Eu volto já já. Sai daí não, volto rapidinho.